Um dos primeiros quadros que eu pensei em fazer para esse canal secundário é essa série de vídeos começando agora, que eu vou chamar só de Meus Filmes Preferidos. É um título bem autoexplicativo, mas é um jeito de eu falar dos filmes que eu mais gosto que não podem ser abordados lá no Trecheira Violenta. Como o quadro é Meus Filmes Preferidos, eu vou dar um pouco mais de contexto da minha história com o filme, por que ele veio parar nessa lista, mas nesse primeiro aqui, no caso do Mad Max, não tem tanto contexto assim, o filme só é bom pra cacete mesmo. A parada é que eu não era muito fã dos filmes do Mad Max. Eu assisti o primeiro quando adolescente, achei um filme esquisito, tenho que rever ele ainda, e eu nunca tinha assistido as continuações. Eu só fui ver o Road Warrior depois de ter visto o Estrada da Fúria, e gostei bastante dele, e até hoje não assisti o da Cúpula do Trovão. Como assim, Oswaldo? Você ainda não assistiu Além da Cúpula do Trovão? É, eu sei, tá na minha watchlist, um dia ele sai no projeto. Mas eu fui assistir o Mad Max Estrada na Fúria no cinema pelo simples motivo de que ele parecia ser um filme bem brabo, e ele acabou sendo um desses filmes que parece que foi feito na medida pra minha. Tudo que eu gosto era exatamente o que eu queria. Era um filme de ação que são 2 horas de perseguição de carro com um trabalho foda de dublês, que tem espaço pra construir um mundo único no visual, que passa uma mensagem anti-guerra e anti-autoritária, e mais importante, é um filme foda, porque é um filme que tem um maluco tocando uma guitarra que atira fogo em cima de um carro que é praticamente uma parede de amplificador. E isso tá no filme só pra ser maneiro, isso eu aprecio. A franquia Mad Max sempre foi dirigida pelo George Miller, que é o cara que tem a filmografia mais bizarra. Depois de dirigir a trilogia original nos anos 80, que foram filmes muito influentes de ação, nos anos 90 o cara falou que se foda e foi fazer os filmes do Baby e o Porquinho Atrapalhado. Não bastasse isso, nos anos 2000 ele ainda fez os 2 filmes do Happy Feet. E depois o cara decidiu voltar pro gênero de ação e meteu o Mad Max Fury Road, que teve uma produção infernal, mas que foi recebido tão bem no lançamento que chegou a ser indicado para 10 Oscars. Ele levou 6 Oscars de categorias técnicas, mas só de ter uma indicação para melhor filme e melhor diretor já foi uma raridade, assim, uma conquista para filmes de ação. Enfim, Mad Max Fury Road acabou sendo um filme icônico, ele tem um visual único, tem cenas e personagens memoráveis, tem um design foda, tem frases muito boas também. O mundo do Mad Max é esse pós-apocalipse. É tudo estabelecido brevemente em uma narração no começo. Tiveram guerras que destruíram o mundo no passado, primeiro por causa de gasolina, depois por causa de água. Foi quando o planeta começou a secar e tudo virou um grande deserto. Esse filme se passa, acho que uns 40 anos depois dessa guerra. Tem algumas pessoas mais velhas vivas na história que se lembram como o mundo era antes, mas a maioria dos personagens já nasceu com o mundo assim. E nisso, a primeira coisa que eu me perguntei reassistindo foi sobre nosso protagonista, o próprio Mad Max. Ele foi interpretado na trilogia original pelo Mel Gibson, e no primeiro filme a gente vê ele antes do apocalipse acontecer. Ele era um policial em uma sociedade em colapso, uma gangue mata a família dele e ele sai pra se vingar. Desde então ele vira um tipo de cavaleiro solitário, um anti-herói que tá sempre viajando e esbarrando numa treta pra resolver. O Fury Road mantém essa mesma história pro personagem, o que é meio esquisito porque o Tom Hardy tá jovem demais aqui pra essa história fazer sentido. Mas até aí esse parece ter sido o objetivo do George Miller, porque ele não quer seguir uma lógica perfeita cronológica aqui. Ele quer construir o Max como se ele fosse essa figura mitológica do deserto pós-apocalíptico. Talvez esse seja o cara original, talvez não, provavelmente não, mas isso não importa. O próprio filme 2 já terminava colocando o Max como uma lenda ali, que é passada de geração em geração. Então faz sentido o personagem ter esse passado, essa origem ambígua. Ainda assim, o filme tem suas homenagens pro visual clássico. O Max aparece usando o figurino tradicional dele, tem toda uma cena de ação que ele usa uma shotgun que não funciona, característica também. E claro, ele tá dirigindo o Interceptor V8, o carro famoso dele. Ou pelo menos ele tá no começo do filme. O que rola aqui é que ele é capturado no começo pelas forças do Immortan Joe, um líder tirano dessa região, e ele acaba caindo em um drama maior ainda ali, porque ele na real divide o protagonismo do filme com a Imperatriz Furiosa, interpretada pela Charlize Theron. Furiosa é uma das principais comandantes do Immortan Joe, mas ela foge da cidadela com um grupo de mulheres que ele mantém presas como as mulheres dele ali. O Immortan Joe convoca um puto exército num comboio para ir atrás da Furiosa, e o Max é levado para essa perseguição como um doador involuntário de sangue pro Nux, um motorista doente interpretado pelo Nicholas Hoult. E nisso ele acaba encontrando a Furiosa e os dois viram aliados, primeiro para fugir do Immortan Joe e depois para enfrentar ele.
A ideia do filme surgiu nos anos 80, que o George Miller queria fazer um Mad Max que fosse basicamente uma longa cena de ação, de perseguição, e 35 anos depois o maldito conseguiu fazer. Eu gosto do Max, que nesse filme é interpretado como um cara completamente traumatizado com tudo que ele viu nesses anos de pós-apocalipse. Ele tem um passado que nunca é explícito, mas pelas visões que ele tem, fica óbvio que mataram umas pessoas com quem ele se importava, ele se culpa por isso, e os fantasmas dessas pessoas assombram ele figurativamente. Por conta disso, ele não fala muito, ele evita interagir ou se apegar emocionalmente aos outros. O grande arco de personagem dele aqui é ele voltando a se importar com alguma coisa além da própria sobrevivência, voltando a ter alguma esperança ou algum ideal ali. E essa virada é bem concluída no final do filme, quando ele finalmente conta o nome dele pra Furiosa, uma coisa que ele tinha evitado de fazer desde o começo, pra meio que não criar vínculos ali. Esse é um filme com muito detalhezinho legal no roteiro, e uma coisa que eu gosto são as visões do Max. É estabelecido que em alguns momentos ele tem uma visão de uma menina do passado, e ele tem um reflexo de pôr a mão na testa. No final do filme, isso que salva ele de um personagem que atira um dardo na cara dele. Isso pode ter uma interpretação sobrenatural também, porque quando ele tem essa visão mais cedo no filme, pisca alguns quadros ali da cara do capanga que vai atirar nele, então isso pode ser algum tipo de premonição. A outra protagonista é a Furiosa. Eu gosto da cena de apresentação dela, que estão anunciando ela para pilotar o caminhão bolado do Immortan Joe. Ela é uma das comandantes mais confiadas dele, mas a primeira vez que a gente vê ela na real é um close da marca que o Immortan Joe queimou nas costas dela, o que indica ali que ela é vista como uma propriedade, que ela tem motivo para se rebelar. Ao contrário do Max, tem uma cena que ela conta a própria história, que ela morava nesse lugar verde das muitas mães, mas ela foi sequestrada quando criança pelo Immortan Joe. O resto da história é mais implícita, mas as únicas interações que ela tem com o Joe deixam a entender que ela sofreu na mão dele e que ela foi abusada no passado, o que também não é uma conclusão muito difícil de se chegar considerando tudo que o cara faz no filme, né? Acho que o grande momento de drama da personagem, porém, é quando ela descobre que esse lugar verde das muitas mães que ela estava querendo alcançar para fugir do Joe já foi de base há muito tempo. Virou um lamaçal deprimente com uns corvos e uns malucos esquisitos andando de perna de pau. Eles estão ali, são uma coisa. Mas esse é o único momento do filme que ela desaba e deixa cair a guarda, que é uma cena impactante, porque no resto do filme ela também é uma heroína foda de ação. Com ela tem as 5 mulheres do Immortan Joe. Elas são apresentadas numa cena que acho bem emblemática, que elas estão no deserto depois da fuga inicial, removendo cintos de castidade. Um plano ali mostrando como elas estão se libertando dessa opressão do Immortan Joe. E eu gosto que, apesar delas serem apresentadas ao mesmo tempo e estarem sempre juntas na trama toda, cada uma tem uma personalidade distinta e uma própria caracterização ou subtrama ali. A Angharad é a perfeita do Joe e toma uma posição de líder entre elas, é a que mais fala das ideologias ali e ela tá visivelmente grávida. Ela morre na metade do filme, o que impacta o grupo de protagonistas por perder uma das figuras importantes ali e impacta o Immortan Joe por perder o filho perfeito que ele teria. A Zoe Kravitz é a mais sagaz, é a mais ousada, que geralmente manuseia e mantém as armas pra Furiosa e pro Max. Tem a personagem da mais nova, que depois da morte da Angharad, ela tem um surto falando que quer voltar pro Joe, que ele com certeza vai perdoar elas. Na batalha final, ela pede para ser levada pro carro do Joe e a gente acha que ela desistiu de novo e quis voltar. Mas na real, isso foi planejado para ajudar a Furiosa a tomar controle do carro e matar o Joe, então isso é maneiro. Tem a personagem da Riley Q, que é uma das mais proativas ali, que tem uma relaçãozinha construída com o Nux. E tem a Laura, que é muito cínica e que tem umas cenas pro final que ela troca umas ideias com a personagem da Velha das Sementes, que são sementes que ela carrega ali do mundo pré-apocalipse. Depois que a velha morre, essa mulher se dá a missão de levar a caixinha para replantar e meio que carrega essa esperança de um mundo novo ali. Essas velhas que aparecem no final são a tribo das Vulvalini, um nome justo para uma sociedade matriarcal. E elas são o que sobrou das muitas mães que a Furiosa estava procurando. Elas também são um grupo de personagens apresentados ao mesmo tempo, até dá para acompanhar quantas são e onde elas estão na batalha final, porque as cenas de ação aqui são muito bem dirigidas, mas elas não têm muitas personalidades distintas, e acho que estão lá mais para ter uns personagens para morrerem do lado dos heróis também. 2 delas, pelo menos, sobrevivem até o final do filme, então tem isso. Ainda assim, elas são uma facção nova apresentada no final que tem uma cultura diferente. A Furiosa tem algumas falas que indicam uma organização por clãs e elas fazem um gesto com a mão toda vez que alguma delas morre, como um ritual de passagem ali. E esse pra mim é o auge do filme, como ele cria esse mundo fascinante e essas várias culturas diferentes. São várias facções, cada uma com seus próprios costumes e visuais ali.
Tem os Buzzards, que são os malucos com os carros espetudo, que falam em russo e atacam a Furiosa no começo do filme. Eles têm seu próprio visual, meio povo da areia, com as máscaras de gás cobrindo a cara, e uns veículos equipados com armas diferentes. São os espinhos, as serras gigantes, uma retroescavadeira. Tem o povo que guarda o Canyon, que já é uma cultura diferente, uns caras vestindo uns trapos e peles que andam exclusivamente de motocross por aí e emboscam a galera que passa pelo território deles. Eles também têm uma cena de ação perseguindo a Furiosa, porque eles querem o tanque de combustível que ela prometeu pra eles, mas não pagou. Só que eles são vilões pragmáticos. A partir do momento que o tanque explode, eles só param de perseguir a galera e se removem do filme. Mas claro que a cultura mais explorada aqui é toda a Cidadela, o governo fascista criado pelo Immortan Joe. Ele controla uma fonte rara de água que tem ali, e como a água acabou virando o principal recurso desse mundo, quem controla a água acaba tendo poder. E é um culto à personalidade que ele criou. Ele se coloca não só como líder político, mas também como líder religioso. Ele é o salvador do povo que vai levar eles para Valhalla. É uma cultura que mistura a adoração à figura do Immortan Joe com uma adoração de carros também, já que toda a vida nesse deserto pós-apocalíptico gira em torno de carro, gasolina e armas. É até engraçado ver esse lance todo que o Joe cria. Essa coisa de ir para Valhalla, ou ele chamar água de Aquacola e criar um misticismo em volta disso. Parece muito que ele só saiu pegando elementos do mundo antigo e juntou de qualquer jeito para tentar manipular a galera. E nisso tem o exército dele, que são os War Boys, os garotos da guerra, que são obcecados em morrer de maneira gloriosa em batalha, sendo testemunhados para ir para Valhalla e poder renascer. O que se parar pra pensar, acho que nem faz muito sentido, porque mistura a ideia de um paraíso após a morte com a ideia de reencarnação, mas quem sou eu pra reclamar, né? Eu não sou teólogo. O que fica implícito é que todos eles já nascem doentes e não têm uma expectativa de vida muito alta. Inclusive tem um trabalho de maquiagem muito legal aqui para mostrar essas perebas crescendo nos malucos, incluindo no Knuckles, que é o Warboy principal do filme. E acaba que tudo isso é refletido no visual deles, essa maquiagem branca com o olho preto deixa eles com uma cara cadavérica ali. Isso para mostrar eles como homens mortos por causa da doença, mas também é um trabalho todo de doutrinação do Immortan Joe para fazer essa galera morrer por ele sem questionamento. Porque ele convence os caras de que eles já estão mortos de qualquer jeito, e se eles morrerem por ele, eles voltam. Então acaba que essa é a ambição da vida de todos eles. Acho que por isso eu gosto bastante do Knuckles também. Ele é um Warboy que o filme estabelece no começo como um ótimo motorista, que ele tem umas cenas mandando uns drift, umas manobras para encurralar outros carros, mas ele fica desiludido com o Immortan Joe depois de falhar demais nessa morte épica dele e de interagir um pouco mais com os personagens principais ali. Então ele é o personagem do alienado ali que percebe que está sendo alienado e decide mudar de lado e ajudar os protagonistas, o que eu acho que é um ótimo arco de personagem. O que é concluído quando ele tem a morte épica que ele queria, mas não a serviço do Immortan Joe, e sim a serviço dele mesmo. Ele tá se sacrificando para salvar os amigos que fez no caminho. É uma cena bonita. O Immortan Joe é um vilão foda. O visual dele é icônico, com a máscara de dentes de cavalo ali, e tem essa cena dele no começo se arrumando para fazer um discurso de ditador ali na sacadinha dele, que a gente vê que ele tá coberto de ferida bizarra. O cara precisa da máscara dele, inclusive, para respirar direito. Fica bem implícito que ele já tá com o pé na cova, mas ele esconde essa condição da galera porque ele tem que passar a impressão de ser o imortal ali. O figurino dele também tem uma placa peitoral cheia de medalha de guerra antiga que indica ou um passado no exército ou que ele usa isso para emular a ideia de um ditador militar mesmo. Além da Cidadela, tem as outras cidades mencionadas, né, que é a Cidade da Gasolina e a Fazenda da Bala. As duas têm seus próprios líderes, que são senhores de guerra ali também, e são os parça do Joe e vilões secundários da trama. E além disso, elas também têm a própria diferença no visual dos carros e dos soldados. Os Warboys da Cidadela são os padrões, com a tinta branca. E enquanto os carros não têm um padrão específico de cor, muitos dos mais relevantes são prateados ou cromados, o que faz sentido com a cultura deles de jogar spray prateado na boca. Já a galera da Cidade da Gasolina tem uma identidade visual mais voltada para o preto, cor do petróleo, e eles têm um modo de ataque diferente, que são as varas balançando em cima do carro, que foi uma galera interpretada ali pelo Cirque du Soleil. O figurino deles é diferente, eles são mais equipados com roupas, máscaras, tudo preto e até equipamentos de BDSM, o que é refletido também no líder, que apesar de se vestir de um jeito tradicional, com roupa social, terninho, ele também tem uns bagulho ali no mamilo que puta merda.
Esse é o People Eater, o comedor de gente. Ele é o vilão burocrata, o engravatado do pós-apocalipse, o cara que chega lá falando como eles estão perdendo vários recursos nessa busca inútil. Mas curiosamente ele não menciona as pessoas que estão morrendo como uma perda. E tem também o pessoal da Bullet Farm, que é liderado pelo Bullet Farmer, o fazendeiro de bala. Um cara insano que tem um figurino literalmente todo feito de balas, isso eu acho ótimo. Essa facção já tem outro visual, os War Boys são pintados de amarelo, o carro do Bullet Farmer é dourado, o que sempre reflete ali a cor de balas, de munição, e tem munição adornando tudo, até os dentes do cara são balas, é quase caricato. Por eles serem uma fazenda, os carros deles têm equipamentos de arado ali, que no final são usados para tentar lerdar o caminhão da Furiosa. O Bullet Farmer tem seu momento de destaque maior quando ele tem o único carro que tem aquelas rodas de trator que consegue perseguir os protagonistas no lamaçal. Ele toma um tiro, fica cego e a partir daí tem uma cena insana ao som de ópera do Giuseppe Verdi dele gritando e atirando na galera. Serve pra nada, porque ele só morre off-câmera, mas é uma boa cena. Falando nos carros, esse aspecto da produção pra mim é o mais insano. Os caras construíram 150 carros funcionais para usar nesse filme, todos altamente customizados para ter esse lance visual sucateado pós-apocalipse, meio gambiarra, e tudo tem muito detalhe. Tem uns que mal aparecem no filme, tipo essa caminhonete cheia de pneu que serve como um veículo de suporte para consertar os outros carros, ou a carreta que tá lá na perseguição carregando outros carros que a gente já viu serem quebrados ao longo do filme, provavelmente para sucatear depois. Tem uma história ali e um propósito, e isso tá só de fundo. É uma atenção muito grande para detalhe. E os carros dos personagens principais refletem também a personalidade deles. O carro do Immortan Joe tem essa vibe meio veículo presidencial, com a pintura perfeitinha e as bandeiras do lado. O filho bombado dele tem um caminhão monstro. O vilão burocrático estereótipo do rico tem um caminhão cheio de gasolina com uma limusine inteira na frente. E claro, tem o War Rig, o caminhão principal da trama, da Furiosa, que é realmente uma máquina de guerra, cheia de surpresas, cheia de arma escondida, vários equipamentos e funcionalidades. Boa parte do filme a gente passa nesse caminhão, então ele vira quase um personagem que a gente acompanha também. E falando nisso, o Interceptor icônico do Mad Max acaba tendo também a própria subtrama. No começo ele tá no visual padrão dele, mas ele é capturado pelo Immortan Joe e tem uma cena que o Max foge pela cidadela que ele vê o carro sendo sucateado. Eventualmente ele aparece modificado como uma máquina de guerra no comboio do Immortan Joe. Só que ele é destruído sem cerimônia no final quando ele é dirigido pelo Slitch, um dos War Boys antagonistas aqui. Achou que tinha pouco personagem? Brother, tem até antagonista terciário nesse filme. E o pior é que ele é bem caracterizado. Ele é o parceiro invejoso e amargurado do Nux. Ele tá sempre criticando os outros, chamando de medíocre ou ignorando eles, para no final ele ter uma cena de morte relevante sem muita glória, esmagado entre dois caminhões, sem ninguém testemunhando, o que é bem irônico. Tem outros personagens também que eu nem mencionei direito aqui. Tem os filhos do Immortan Joe, o cara grande e burro, mas que é um dos maiores perigos da trama, e o cara que parece um bebê, mas é inteligente e fica observando o que tá rolando no mundo ali pela luneta. Toda a motivação do Immortan Joe parece que vem disso. Como eu disse, ele parece que tá doente e parece que ele tá querendo muito ter um filho perfeito para ser o herdeiro digno ali do império dele, porque os dois filhos que ele já tem, ele deve desconsiderar. O Angus Sampson dos filmes do Sobrenatural faz o personagem do mecânico orgânico, que é engraçado porque eles não têm a palavra médico, ele é literalmente o mecânico de gente. E tem também a velha toda tatuada que cuida das mulheres do Joe, que é para ser uma historiadora da galera, ela tatua a história do próprio corpo porque não tem mais como fazer livros nesse mundo. Esses dois personagens são levados juntos no comboio, mas eles meio que só desaparecem do filme antes do ato final. Isso é um dos poucos pontos negativos do filme pra mim, que esses personagens ficam sem conclusão. Isso na real tem uma justificativa. A velha tinha uma cena de morte e o personagem do Angus Sampson era esquecido no meio do deserto quando a galera sai com o comboio no final. Isso tudo foi gravado, mas acabou sendo cortado da versão final do filme. Mas no geral o roteiro é muito bom, tanto no texto, nos diálogos, quanto na estrutura da história. É um filme cheio de detalhes pequenos, mais do que dá pra mencionar aqui, de itens que vão e voltam ao longo da trama, e tudo isso é muito bem trabalhado. Várias armas que são estabelecidas no começo e vão sendo usadas ao longo da trama, junto com uma contagem de balas pra elas também. O Max é estabelecido como um doador de sangue universal no começo, ele é levado como a bolsa de sangue do Nux por causa disso, e no final ele tem que doar sangue pra salvar a Furiosa. Na cidadela do Joe tem essas mulheres que servem de leiteiras, presas numa
aquelas máquinas ali. Elas aparecem no começo, nessas condições precárias, mas no final elas aparecem de novo, depois que o Joe morreu, controlando as válvulas de água da cidade. Então elas têm um final bom. E é legal como eles preparam bem toda essa batalha final de 20 minutos. Tudo que acontece nela tem um propósito, são etapas diferentes da batalha. No começo eles querem furar o pneu do caminhão, deixar ele mais devagar, para depois usar a galera da vara lá para puxar as mulheres de dentro. E a cena de ação é sempre variada, os inimigos usam métodos e armas diferentes. É arpão, é besta, motosserra, uma forca, um machado e um escudo. É tudo muito criativo, muito coordenado e muito bem filmado. Porque o George Miller não só gravou tudo isso no efeito prático, o que já é bizarro o suficiente dele fazer todas essas batidas de carro na moral, como o filme todo foi rodado realmente num deserto no meio da Namíbia, em condições bizarras. Toda a produção aqui foi surreal, com briga entre elenco e equipe, problema com os produtores, problema com data de gravação. Se você der uma lida sobre tudo o que aconteceu, é um milagre que esse filme saiu bom do jeito que ele saiu. O fato de ser tudo realmente gravado em alta velocidade numa locação real ajuda o visual do filme e a direção é muito braba. O George Miller é bom em dar noção espacial para a cena. Ele faz muitos planos abertos, faz movimentos de câmera suaves, usa bem câmera lenta quando precisa, estabelece bem todos os carros que estão ali na cena e onde eles estão em relação uns aos outros. O filme nunca fica incompreensível. E as cenas de luta na mão, quando acontece, também são bem coreografadas. A cena do Max lutando com a Furiosa no começo é braba, porque eles usam vários elementos diferentes ali. Arma, porta de carro, mangueira. O Max está amarrado ao Nux durante toda a cena, e isso é aproveitado também na coreografia. E no resto do filme, o George Miller consegue criar um clima muito bom no visual também. Vários planos que tem aqui, a gente consegue ver o comboio do Immortan Joe vindo no horizonte numa nuvem de poeira, ou os faróis do carro de longe de noite. Sempre dá um aspecto de urgência, de perigo iminente pra trama. A trilha sonora do Junkie XL é muito boa também, e é ótima em criar tensão, e eu acho legal como parte dela, pelo menos, é diegética, que tem o carro de som enorme, que tem os tambores e o guitarrista que estão fazendo uma música ali, uma trilha sonora de guerra pra motivar a galera. A fotografia é incrível também, logo no primeiro plano a gente já vê isso, é um visual que aproveita muito o deserto e o filme todo tem esse tom amarelo alaranjado de sol torando ali. Menos nas cenas noturnas, que o filme fica monocromático de azul, porque é um mundo morto, não tem fonte artificial de luz, então eles ficam lá só na luz da noite mesmo. O filme quase não tem efeitos digitais, mas às vezes eles têm que ser usados ali para incrementar alguma coisa, o que funciona bem. Toda a cena que eles entram numa tempestade bizarra de areia no começo é muito boa, é um visual digital que funciona, é bonito, e o efeito para tirar o braço da Furiosa também é bem legal, é um efeito que passa despercebido, e acho que é o efeito digital mais recorrente o filme todo. Acho que efeito digital sempre acaba funcionando melhor quando é pra tirar elemento do que quando é pra colocar elemento na cena, né? Eu falei do visual dos personagens, mas as locações que são produzidas aqui também são brabas, tanto pelo design quanto pela construção de mundo. Tem uns lugares que dá pra você interpretar em cima ali. No final eles falam que tem umas planícies de sal enormes, que podem ser o que era o oceano do planeta que secou. Eles estão na Austrália, então eles estão cercados de muito oceano, né? E tem os canyons, com vários esqueletos de carro na passagem ali, mostrando que é um lugar perigoso. Mas a cidadela eu acho foda. As montanhas ali com o verde em cima, o único lugar que tem plantas e vida ali na região. Acho que toda cena que tem algo verde no fundo cria um contraste brabo com o resto do filme, quase um estranhamento. Mas um dos melhores cenários que aparece rapidamente só é a sala onde o Joe deixava as mulheres presas. Tem uma porta de cofre para mostrar já como elas são posses dele ali, mas dentro é um lugar que tem várias paradas, tipo livros e um piano e um quadro negro com cadeiras como se fosse uma sala de aula. Isso tá ali para mostrar que elas estudam, que elas têm acesso a uma educação básica que é o suficiente para fazer elas questionarem os métodos do Joe ali, ao contrário dos War Boys que são manipulados e mantidos na ignorância. E elas escrevem essas frases na parede. Quem matou o mundo? Nossos bebês não serão senhores da guerra. Que são frases bem fortes e que batem em uma mensagem anti-guerra importante do filme. Eu vi muita gente falando como o filme aborda gênero e não dá para negar que isso é uma parte crucial da trama, afinal a gente tem uma sociedade matriarcal chamada Vulvaline, não fica mais óbvio do que isso, que tá batendo de frente com essa cultura macho, masculina de guerra do Immortan Joe. Mas além disso, eu acho que o filme é um grupo de pessoas que são tratadas como coisas se levantando contra essa ditadura. Porque as mulheres são tratadas como propriedade, o Max é tratado como uma bolsa de sangue ambulante, o Nux é tratado como completamente dispensável, né? Então cada um tem a sua motivação ali. E a filosofia que elas seguem da Agara Head é essa coisa de combater
ali a cultura da guerra. Ela fala que não quer matar gente desnecessariamente, e toda essa revolta delas fica implícita que foi desencadeada porque ela não quer ter o filho dela só pro Immortan Joe transformar ele num clone dele mesmo, pra ele ser o próximo senhor da guerra ali. E é legal que o filme também tem essa discussão de quem matou o mundo. O que é válido, porque quem provocou as guerras que destruíram o mundo eram os homens que lucravam com a guerra. É o governo, o déspota militar que quer fazer guerra pro benefício próprio, representado pelo Immortan Joe. São os financeiros que provocam ou se aproveitam das guerras pro próprio lucro, igual o People Eater. Ou são os fabricantes de arma, que também lucram com isso, né? Representados pelo Bullet Farmer. O nome oficial do personagem até é Major Kalashnikov, que é uma referência ao maluco que criou a AK-47. Então, apesar dos caras ali serem uma potência do pós-apocalipse, eles estão representando as facções do mundo antigo que deixaram o mundo cair nessa desgraça. E é legal que com a derrota deles, o filme termina com uma nota positiva. Porque no final, quando eles voltam para a cidadela com o corpo do Immortan Joe, os poucos soldados deles que sobraram não sabem o que fazer. Quem toma iniciativa para deixar a Furiosa e afins subirem são as crianças pintadas de War Boys ali, que mostra que essa geração nova ainda não está afetada pela palavra do Immortan Joe, então tem uma esperança de mudança no futuro. Enfim, o filme é brabo, tem muita coisa nele que pode ser analisada a mais, mas eu acho que é impossível fazer jus a tudo que acontece nele em um vídeo desses. A não ser que o vídeo tivesse, sei lá, o dobro de duração do filme, mas isso aí eu não vou fazer. Só pra terminar aqui, de meme eu vou listar alguns pontos negativos, que são praticamente só alguns efeitos digitais zoados e que nem fazem tanta diferença pro filme assim. A primeira batida de carro é digital, ao contrário do restante, e ela é muito esquisita. Os efeitos nos flashbacks do Mac são meio bregas, e tem um plano bizarro na batida final com as coisas voando na tela estilo filme 3D de 2011. Parece que esse filme foi filmado em 3D, mas não foi lançado em 3D, então essa cena fica bem deslocada e bem cafona. Mas dá pra relevar completamente todas essas partes. Pra mim, Mad Max Fury Road é um filme perfeito como ele é, afinal de contas, é um dos meus filmes preferidos. Então, é isso.